Pessoal, o assunto de hoje é a Revolução Industrial. A gente vai entender um pouquinho as transformações que aconteceram, primeiramente dentro da Europa, né, a começar pela Inglaterra, depois se espalhou pelo restante do mundo, que explica um pouquinho dos avanços tecnológicos, né, como a Europa saiu de um modo de produção feudal para consolidar o capitalismo. Na Revolução Industrial, a gente vai ver as mudanças que aconteceram no campo e nas cidades, bem como as mudanças que aconteceram nos regimes de trabalho. A primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito, a definição de revolução industrial. Então, ela pode ser resumida na substituição da energia física, né, da energia humana, pela energia mecânica, ou seja, a utilização de máquinas. Porém, essa substituição ela não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo bastante lento, gradativo e foi irreversível, que gerou transformações econômicas, políticas e sociais. Isso a gente vê muito hoje, né? Tudo é muito rápido de ser produzido. Antes da Revolução Industrial, a coisa acontecia muito vagarosamente. O homem ele tinha domínio do seu tempo, dos meios de produção e também da matéria-prima. E essa produção era muito mais lenta. Você produzia pela necessidade de produzir. Não tinha excedente, não tinha sobra. Com a evolução das máquinas, com a evolução da Revolução Industrial, a gente vê que o processo de produção ele é muito mais rápido, muito mais mecânico. O homem ele não tem mais domínio do seu tempo, ele vende seu tempo, ele tem como domínio a sua força de trabalho a qual ele vende. Ele não tem domínio da matéria-prima que pertence ao dono da fábrica, também como não tem domínio dos meios de produção que também pertence a esse dono dessa fábrica. Então, ele só é dono da sua força de trabalho. Todo o restante ele vende para poder sobreviver. Entender a Revolução Industrial é entender a consolidação do capitalismo, né? Entender como a gente vê o mundo tecnológico hoje. E tudo começou lá no fim do século XVIII, quando o capitalismo ele começa a se fortalecer, a se consolidar como sistema econômico que se caracterizaria pela acumulação de capital, pela propriedade privada, pela obtenção de lucro e pelo trabalho assalariado. E isso só pode ser compreendido a partir da visão que teremos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, é um processo de inovação tecnológica que vai substituir grande parte do trabalho manual pelo uso das máquinas, provocando um excedente da produção, ou seja, uma sobra da produção, que jamais tinha sido até então na humanidade. Qual o período que ela acontece? Ela acontece no final do século XVIII, entre 1750 e 1780, na Inglaterra. Isso, a primeira Revolução Industrial. Qual foi o efeito dela? Consolidar o capitalismo como modo de produção, baseado nas relações trabalhistas assalariadas e na produção de bens objetivando o lucro. Então, assim, esse capitalismo tem como função ganhar dinheiro. Basicamente isso. Então, tudo que é feito, tudo que é produzido, visa cada vez mais lucro, lucro e lucro. Para a gente entender como a Europa vai participar dessa revolução industrial, especialmente a Inglaterra, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Então, lembrar, antes da Revolução Industrial, o que estava acontecendo na Europa? Primeiro, do século V ao século X, é o período da Idade Média, onde a base da economia é o feudalismo, então tudo que necessita é produzido dentro dos feudos, que são as fazendas, uma estrutura política fragmentada e dividida em vários feudos, né? Feudos, fazendas. Esses feudos produziam aquilo que necessitava, mas não havia excedente, não havia uma sobra. A sociedade feudal era uma hierarquia rígida, onde cabia ao senhor feudal garantir a sobrevivência e a proteção de todos. Porém, quem morava dentro dessas fazendas, além dos senhores feudais, eram os servos, e esses servos, em troca da proteção, tinham que trabalhar e pagar em forma de alimentos, né, de materiais que eles produziam, para o senhor feudal. Depois da Idade Média, a gente tem um período do Renascimento comercial. Quando, dentro da Idade Média,
começa a utilizar uma tecnologia maior, aumenta a produção, aumenta o número de pessoas, que as pessoas vão comer melhor, e esse aumento vai gerar um excedente que passa a ser comercializado dentro das feiras ou dentro dos burgos. A partir daí, a Europa começa com o comércio também com o Oriente, tecidos e especiarias, e instala várias cidades, e aí vem o renascimento urbano. A partir do renascimento urbano, a gente vai ter intensificação do comércio, e essa intensificação do comércio vai começar a criar uma necessidade cada vez mais de matéria-prima, de mercado consumidor e também de metais preciosos, o que vai fazer com que a Europa saia das grandes navegações. E essas grandes navegações vão ser financiadas pelo capital burguês. Lembrando que a burguesia ascendente, são as pessoas ligadas ao comércio. E esse capital burguês vai buscar mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor em outras partes do mundo, especialmente na Ásia, América e África, como colônias. Dentro da Europa começa a indústria têxtil, que é uma produção em massa. Essa indústria têxtil, a indústria de tecidos, vai começar uma divisão de tarefa. Então, cada pessoa vai se especializar apenas em uma fase dessa produção. Em uma etapa dessa produção, e cada pessoa faz uma parte dela até o tecido ficar pronto. Então, assim, o artesão, aquele que tem o domínio do seu tempo, da sua matéria-prima, do seu processo de produzir, vai desaparecer dentro da Europa para esse processo de maquinofatura. Então, a gente sai a manufatura, que era a produção do artesão, para a maquinofatura, ou seja, a utilização de algumas máquinas e a divisão de tarefa. Com o segundo processo de produção, que é a maquinofatura, os trabalhadores passam a ser transformados no seu cotidiano. Os camponeses que seguiam o ritmo da natureza, né? O que é seguir o ritmo da natureza? Dormir quando tem sono, acordar quando o sol nasce, comer quando tem fome. Então, fazer aquilo segundo a sua natureza. E que esses camponeses, né, antigamente moravam no feudo, agora passa a usar o relógio para marcar o tempo. Então, ele tem a hora de chegar nas fábricas, ele tem a hora de almoçar, ele tem a hora de ir no banheiro, ele tem a hora de sair da fábrica. Então, o relógio passa a marcar a vida dessas pessoas. É tanto que, no início, muitos achavam que o relógio era algo anticristão, que era o homem que estava aprisionando o tempo, e por isso muitos relógios foram confiscados, algumas pessoas eram punidas pela igreja porque tinham relógio. Bem, dentro dessa situação, dentro das fábricas, né, o trabalhador que trabalhava ao ar livre tinha o domínio do seu tempo, ele passa a trabalhar dentro de uma fábrica, e essas fábricas, elas tinham péssimas condições. Lembrando que esse trabalhador, ele também vai mudar, ele vai migrar para as cidades, né? Vão morar em casas também sem estrutura nenhuma, muitas vezes um quarto que era dividido entre a família toda, e essa família normalmente era bem numerosa, mesmo porque a mortalidade infantil era muito grande, então as pessoas tinham muitos filhos. As fábricas eram úmidas, as casas não tinham rede de esgoto, não tinha água encanada, muitas vezes o banheiro era coletivo, viviam sem conforto nenhum. Fora isso, os turnos de trabalho eram sempre muito longos, em torno de 16 a 18 horas por dia, então sobrava muito pouco para essas pessoas ficarem em casa. Além disso, não tinha direito trabalhistas, e aí eles começam a se revoltar por conta disso aí. Bem, a Revolução ela começa no século XVIII, como eu falei, mas ela surge em etapas. E, na verdade, a gente está vivendo a Revolução Industrial até hoje. De 1750 a 1860, a chamada Primeira Revolução Industrial tem como pioneirismo a Inglaterra, por conta de suas fontes de carvão e de matéria-prima.
A segunda etapa, a segunda revolução, vai de 1860 a 1960. É a segunda revolução industrial, que a gente chama de maquinofatura realmente. Países como a Bélgica, a Alemanha, a França passam a usar, ao invés da energia que era utilizada anteriormente, passa a utilizar o petróleo, a energia elétrica, e a matéria-prima passa a ser o aço. Lembrando que na primeira revolução utiliza muito como fonte de energia o vapor, e já é algo que se acelera na produção. Então, assim, para vocês terem uma ideia, se a gente for comparar com a produção de sapato, antes da primeira revolução industrial, um sapato ele poderia demorar cerca de 1 mês para ser produzido, porque o artesão ele tinha todo o domínio de todo o processo de produção. Durante a primeira revolução industrial, cada pessoa dentro de uma fábrica fazia uma parte desse sapato e a gente tem uma redução de tempo para 1 dia a produção de sapato. Na segunda revolução industrial, são produzidos 100 sapatos durante 1 dia, utilizando principalmente o petróleo e a energia elétrica. E na terceira revolução industrial, que vai de 1960 até os dias atuais, que é a era da microeletrônica, da biotecnologia e da robótica, e tem como país dominante Estados Unidos e o Japão, são produzidos milhares de sapatos durante 1 hora que seja. Por quê? Porque a utilização desse maquinário é muito mais eficiente e muito mais tecnológico. Vamos entender agora porque a Inglaterra ela foi a pioneira, o primeiro país a iniciar com a Revolução Industrial. A primeira coisa o primeiro fator foi a acumulação primitiva de capital. O que é essa acumulação primitiva de capital? Os burgueses se fortalecendo desde o início do renascimento urbano e comercial, desde lá, o final da Idade Média. Os burgueses ingleses eles vão começar a se fortalecer, são os primeiros países, os primeiros burgueses dentro da Europa a se fortalecer são os burgueses ingleses. Isso vai fazer com que ele guarde dinheiro, e esse guardar dinheiro vai ser utilizado para crescimento cada vez mais da burguesia, ou seja, do comércio dentro da Inglaterra. O parlamentarismo também, que era a forma de governo em inglês, também influenciou porque esse parlamentarismo estava na mão da burguesia. Então, obviamente que as leis, o próprio governo incentivava o crescimento do comércio. Além disso, a Inglaterra ela foi a pioneira no liberalismo econômico. A gente viu isso quando estudamos sobre iluminismo. E esse liberalismo econômico significava mão invisível e mercado livre, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, fazendo com que a economia crescesse livremente. A Inglaterra também tinha algumas colônias que foram extremamente importantes, pois fornecia matéria-prima para a indústria têxtil, especialmente algodão. Mas, além das colônias, outro fator bem importante foi a política dos novos cercamentos. O que eram esses novos cercamentos? Eram fazendeiros que iam comprando terras, e isso fazendo com que aquela população que morasse no campo fosse expulsa e fosse para a cidade. Isso gerava duas questões. A primeira eram fazendas industriais, como eles chamavam, ou seja, fazenda voltada principalmente para a produção de matéria-prima para essas indústrias, e o êxodo rural fazia com que tivesse um grande número de operários para trabalhar nas indústrias dentro da cidade. Esses operários seriam a mão de obra farta e barata dentro das indústrias. Eles moravam muitas vezes próximo às grandes indústrias, e isso facilitava muito para aquele industrial. A supremacia naval inglesa, como a gente sabe, a Inglaterra ela é uma ilha. Isso fez com que, desde o início, ela tivesse um grande poder naval, um grande poder de navegação, com uma grande frota. Isso fazia com que eles se especializassem também como piratas. Então, além de ter colônias, eles também meio que, entre aspas, roubavam aquilo que as outras colônias produziam. Ouro, prata, ou seja, todos os metais preciosos, além de matéria-prima. E, por fim, a Inglaterra era rica em jazidas de ferro e carvão, que eram os recursos naturais muito utilizados naquela época. O ferro para fazer as indústrias e o carvão para alimentar essas indústrias, já que a gente está falando de máquinas a vapor.
Porém, o cotidiano desses trabalhadores, desde o início da Revolução, eram terríveis. Assim, a gente está falando de jornada de trabalho de 12, 16, em alguns lugares até 18 horas. E essas jornadas eram definidas pelo patrão. Então, assim, não tinha algo que fosse definido pelo governo. Cada dono de fábrica é que definia ali dentro sua jornada de trabalho, como era feita a organização dentro das suas fábricas. O salário era baixíssimo, porque tinha uma mão de obra abundante, então isso significava que, se por acaso aquele trabalhador se recusasse a trabalhar, a gente tinha uma fila imensa de pessoas querendo trabalho. Trabalho infantil e feminino com salários muito mais baixos do que o masculino. Eram comuns as crianças se mutilarem, mulheres parirem dentro das fábricas e no dia seguinte terem que voltar, às vezes com filho no colo, porque senão perdiam o emprego e as famílias eram numerosas. E essas fábricas tinham uma péssima condição, tanto de higiene quanto de segurança. Então, os acidentes de trabalho eram constantes, eram fábricas úmidas, e isso fazia, além de tudo, as jornadas longas de trabalho fazia com que o esgotamento físico e mental dos operários gerasse cada vez mais problemas, cada vez mais acidentes. Isso sem contar que existia uma disciplina muito pesada dentro dessas fábricas, né? Os capatazes estavam ali o tempo todo, qualquer falha era punida, e essa punida podia ser com mutilação, desconto de salário que já era extremamente baixo, ou simplesmente a demissão, porque tinha um farto número de pessoas para substituir aquele trabalhador. Não existia lei trabalhista, não existia segurança do trabalho, então o trabalhador era demitido, não tinha que receber auxílio-desemprego, não tinha aposentadoria, então as pessoas trabalham até o último momento, e muita gente morre dentro dessas fábricas. Aqui a gente vê uma foto de uma organização ou reorganização do centro da cidade. É quando as fábricas elas são tiradas dos centros e mandadas mais para a periferia, e planejando, transformando as cidades assim, em lugares bonitos de se ver. Isso acontece tanto na Europa e, posteriormente, com o início da Revolução Industrial aqui no Brasil, acontece também no Brasil. E o que faz com esses trabalhadores que moravam perto dessas fábricas nesse centro? Vão para a periferia morar cada vez mais perto das fábricas, em cortiços, condições terríveis de moradia. Aqui a gente vê uma figura mostrando um bairro operário de Londres, e aí você vê, assim, lembrando que não existe rede de esgoto, água encanada, são cortiços mesmo, um amontoado de pessoas, muita gente morando em lugares muito pequenos, banheiros coletivos, e isso fazia com que a propagação de doença fosse muito grande, principalmente porque pela falta de higiene, o lixo era jogado pela janela, falta de água encanada, então não tinha saneamento nenhum. Bem, além desses pontos negativos, a gente vai ter uma outra questão, que é o modo de produção, que vai mudar a partir do surgimento dessas indústrias, né? Com a Revolução Industrial. A separação, né? O capitalista é o dono do capital, o dono do meio de produção, ou seja, o dono da fábrica, o dono da matéria-prima, é aquele que tinha dinheiro. Enquanto que o proletariado tinha apenas o seu trabalho. Então, ele vendia esse trabalho em troca de um salário para o dono do capital. O trabalho passa a ser uma mercadoria, e com isso vai haver o declínio da produção artesanal. Por quê? Porque elas não vão mais competir com a produção em larga escala que são feitas pela fábrica. Então, para a gente ter uma comparação, enquanto que o artesão produzia um sapato, levava 30 dias para produzir um sapato, a fábrica produzia esse mesmo sapato em apenas um dia, utilizando a divisão de trabalho. Por que essa competição passa a ser desleal entre o dono da fábrica e o artesão? Porque com o aumento da produção vai acontecer o barateamento dos custos e o acesso vai ficar mais fácil aos bens de consumo. Então, mais gente vai ter o poder de compra. A produção vai para um mercado desconhecido, porque vai ser exportado, não vai ser vendido apenas para aquelas pessoas que encomendam o produto, mas faz a produção e depois leva para o mercado consumidor. E isso vai fazer com que a concentração de produção industrial vai ficar bem nos centros urbanos industriais. Então, as cidades baseadas nas indústrias, que vão surgir a partir das indústrias ou que vão crescer a partir dessas indústrias.
Outra coisa bem importante é o surgimento de uma nova classe social, que é a classe operária, os operariados, e as oficinas artesanais, que eram muito comuns até a Idade Média, vão dar lugar ao sistema fabril, onde a máquina vai homogeneizar o trabalho humano, ou seja, vai dividir o trabalho humano a mesma forma que vai fazer aquilo que às vezes o homem levava muito mais tempo para fazer. Só salientando que essas máquinas elas vão ser inventadas pelos próprios operários, né? A necessidade de produção cada vez mais, de diminuir o seu trabalho, de amenizar a dureza do seu trabalho, vai fazer com que esses operários inventem maneiras de melhorar a sua condição dentro daquelas fábricas. Isso vai ser incentivado pelos patrões, né? Pelos grandes donos de fábricas que vão promover feiras para o surgimento de novas máquinas. As consequências da Revolução Industrial vão ser muitas. Consequências econômicas, entre aspas, fim da escravidão, só que assim, fim daquela escravidão que a gente conhecia da Idade Média, né, da escravidão servil, porém, esse operário ele vai ficar servo do tempo, servo do salário, servo do seu trabalho. O modo de produção deixa de ser o feudalismo, passa a ser o capitalista. E o imperialismo, ou seja, a busca por novos mercados consumidores, por novas matérias-primas, por vender os produtos, vai ser algo que vai dominar dentro da Europa a partir de então. Os países que primeiro saem na frente nessa produção industrial vai ser a Inglaterra e a França, que vão constituir impérios coloniais na Ásia e na África, né, partilhando, dividindo a África. E esse imperialismo, essa busca por novo mercado, vai ser extremamente importante para a gente entender alguns conflitos que acontecem na Europa nesse período, como a Primeira Grande Guerra Mundial. Já as consequências sociais, a gente tem o surgimento de gravíssimas questões sociais, né? A divisão social cada vez maior, os ricos se tornando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, as jornadas de trabalhos excessivas, que em alguns estudos chegam a falar de 18 horas por dia. Você pensar que um dia ele tem 24 horas e 18 horas você passar no trabalho, só sobra 6 horas para você fazer todo o restante. Salários miseráveis, o que faz com que a pessoa fique cativa ao seu trabalho. Então, assim, se perder o emprego, praticamente morre de fome. Péssimas condições de trabalho, que é muito vista isso dentro das fábricas, assim, de péssimas maneiras, capatazes cobrando. Eu até indico assistir o filme Tempos Modernos, que mostra um pouquinho sobre isso, né? A questão de você enlouquecer com a produção fabril. Por quê? Porque o operário ele tem horário para chegar, ele tem horário para almoçar, ele tem horário para ir no banheiro. Então, isso faz com que as condições de trabalho sejam cada vez piores. Apesar de que, no filme Tempos Modernos, se passa na segunda Revolução Industrial, a fábrica está um pouquinho melhorzinha. Os salários muitas vezes não eram pagos em dinheiro, mas pagos em vales. E esses vales eram descontados dentro do comércio do próprio dono da fábrica. Então, isso fazia com que meio que o trabalhador ficasse escravo daquele patrão. As habitações, meu Deus do céu, cada vez piores. Eram cortiços, como eu mostrei para vocês na foto anterior, que morava um monte de gente dentro de um lugar muito pequeno. Esse lugar era o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro normalmente coletivo. E havia muita exploração, tanto do trabalho infantil quanto do feminino, sendo que eles ganhavam bem menos do que o que era pago para os homens. Obviamente que esses operários, eles não ficavam satisfeitos com tudo isso, né, com essa condição de vida que estavam criando para ele, né, que eles estavam sendo obrigados a enfrentar, e aí começa a luta operária. A primeira parte, a gente tinha os protestos, né, e eles achavam o seguinte: se eu estou nessa condição, começou a partir do surgimento das máquinas, então vamos quebrar as máquinas. Então são feitos vários movimentos para quebrar as máquinas. A polícia, o governo, todos tentavam impedir os protestos, mas os trabalhadores perceberam que se unindo, eles ficavam mais fortes e passaram a lutar de forma unida, percebendo que pertenciam à mesma classe social, que é o proletariado. E aí a gente tem as primeiras lutas de classe, que aí vai ter vários tipos, que é o que a gente vai ver a seguir. Falei, a luta operária, ela se divide em alguns fatores diferentes, eles faziam de maneira diferente. O primeiro
movimento, um dos primeiros movimentos, foi o movimento ludista ou ludismo, que acontece entre 1811 e 1812, e foi chamado assim porque o possível líder era Ned Ludd, ou King Ludd, como era apelidado, né? O Rei Ludd. Era um movimento politizado, organizado e militarizado, e que tinha como objetivo entrar dentro das indústrias e destruir as máquinas, porque eles achavam que destruindo a máquina era uma forma de defesa para eles, como se eles fossem voltar ao tempo do artesanato. Outro movimento de grande importância foi o movimento cartista. Esse movimento, através do documento chamado A Carta do Povo, exigiu o voto secreto e universal. Por quê? Porque naquele momento, dentro da Inglaterra, como a maioria dos países, só quem participava, tinha direito a voto, era quem tinha dinheiro. Então, eles começavam a reivindicar, através do movimento cartista, a participação da representação dos trabalhadores no parlamento, tanto votando quanto sendo votado dentro do parlamento, porque eles teriam uma representação lá dentro e poderiam lutar contra a exploração que acontecia com os operários. E os trade unions, que eram muito parecidos com o que a gente chama hoje de sindicatos. Eles reuniam os trabalhadores por atividade, então os trabalhadores têxteis, os trabalhadores da indústria alimentícia e por aí em diante. E buscavam negociar com o patrão. Quando não conseguia negociar, eles acabavam fazendo greve. Porém, essas greves eram sempre muito cruéis, porque, assim, muitas vezes acabavam em demissão. Aliás, uma dessas greves vai gerar o 1º de maio, que é quando os operários, eles fazem greve e se trancam dentro da fábrica, e aí o dono da fábrica vai lá e incendeia essa fábrica, e aí vai gerar o 1º de maio, que é o Dia do Trabalho. Bem, quais foram as mudanças promovidas pela industrialização? É o que a gente presencia hoje em dia, mas assim, com o aumento do número de fábricas e de máquinas, aumentou a produção. Então, essa produção que antes levava tanto tempo para ser feita, cada produto passa a ser feito muito mais rápido, e isso não perde também a qualidade. Também temos o aumento da urbanização, já que vai ter o êxodo rural, né, saída de muita gente do campo, e aí vão morar próximo às fábricas. O aumento da divisão do trabalho, onde cada pessoa se especializa apenas em um fato. Isso é muito comum na nossa sociedade, né? Quando você vai no médico, você não procura um médico geral, você geralmente vai procurar aquele médico que vai lhe atender a partir do seu problema de saúde. E também uma nova configuração social, né? A burguesia ganha cada vez mais poder, não só econômico, como político e social, o surgimento de novas classes sociais e o aumento da pobreza também. Surgem novas ideologias como o anarquismo, o comunismo, o socialismo, a afirmação de uma economia capitalista, né, que ganha o mercado, e a falência de inúmeras oficinas artesanais. Além disso, com o advento da indústria também, a gente vai ver a melhoria também com relação a medicamentos, surgimento de vacinas, o surgimento de tentar melhorar as condições de vida das pessoas, já que também vai haver um aumento de problemas de saúde, e aí surge também essa tecnologia voltada para a área médica.